Vamos mudar de assunto agora para falar das consequências da pandemia na educação. O número de crianças brasileiras com 6 e 7 anos que não sabem ler ou escrever cresceu 66% em 2 anos. É um levantamento divulgado pela ONG Todos pela Educação e a gente vai conversar com a Paula Araújo, que está ao vivo aqui com a gente, tem todos os detalhes sobre esse levantamento. Paula, bom dia. Oi, Júlia, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, esse estudo acendeu uma luz em cima de um problema que, na verdade, já é antigo, histórico aqui no Brasil, né? A quantidade de crianças que não sabem ler nem escrever. Segundo a ONG Todos pela Educação, responsável por esse levantamento, quando isso acontece, quando uma criança não é alfabetizada no tempo certo, na idade adequada, os prejuízos de aprendizagem no futuro são impressionantes, são enormes, são profundos, sérios. E isso, inclusive, pode aumentar o risco de a criança abandonar a escola e até reprovar de ano, né? Esse levantamento ganhou o nome de Impactos da Pandemia na Alfabetização das Crianças. Avaliou, então, a alfabetização das crianças entre 6 e 7 anos de idade, usando como base dados do IBGE. E a gente tem uma tela que mostra, então, o que aconteceu entre 2019 e 2021 aqui no Brasil com relação à alfabetização das crianças entre 6 e 7 anos de idade. Em 2019, eram 1.400.000 crianças que não sabiam ler nem escrever. Isso representa 25% do total dessa faixa etária, representava, né? E agora, em 2021, olha o aumento, 2.400.000 crianças sem saber ler nem escrever, 40,8% dessa faixa etária, então entre 6 e 7 anos de idade, um aumento entre 2019 e 2021 de 66,3%. E a gente sabe que as oportunidades, né, são diferentes de criança para criança, e o estudo mostrou o seguinte, que entre as crianças pretas de 6 e 7 anos de idade, olha só então o percentual das que não sabiam ler nem escrever em 2019, 28,8%. E em 2021 saltou para 47,4%. Entre as crianças brancas nessa faixa etária, em 2019, 20,3% e 2021, 35,1%. Agora, o dado que mais me chamou a atenção nesse levantamento foi o seguinte: 51%, pouco mais então da metade das crianças entre 6 e 7 anos de idade, das classes consideradas mais pobres, não sabem ler nem escrever, não sabiam ler nem escrever, de acordo com esse estudo em 2021. E quando a gente fala das crianças das classes mais ricas, o percentual é de 16,6%. De forma, então, bastante resumida, o levantamento mostrou que o impacto da pandemia foi muito importante, foi profundo nas crianças entre 6 e 7 anos aqui no Brasil. O resultado disso é que aumentou muito o número de crianças que não sabem ler nem escrever aqui no país e que a gente precisa, para solucionar esse problema, de uma agenda séria dos nossos governantes. Júlia. Tá certo, Paula. Obrigada pelos detalhes do levantamento. Vamos continuar nesse assunto. Vamos conversar com o Gabriel Correia, que é o líder de políticas educacionais do Todos pela Educação. O Otávio Guedes está aqui comigo, participa da entrevista. Gabriel, bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Bom, a gente delega isso, atribui isso à pandemia. E agora a questão é, o que fazer para correr atrás desse atraso? Bom dia, Júlia. Bom dia, Otávio, a todos que nos assistem. Realmente uma notícia muito angustiante para a educação brasileira, esse crescimento muito expressivo de crianças novas ainda, de 6, 7 anos, que não sabem ler e escrever, com uma ampliação das desigualdades, e isso precisa ser chamado a atenção. Então, Júlia, é muito importante nesse momento que o país retoma as atividades presenciais, ou pelo menos a maioria dos estados e municípios estão voltando às aulas, que a gente se preocupe, é claro, que essas crianças voltem para as escolas, isso é fundamental, esse é o básico do básico, porém muito desafiador, sabemos, que elas sejam devidamente acolhidas, tenham o suporte necessário depois de tanto tempo de pandemia, mas que a gente possa identificar essas aprendizagens que não aconteceram, recompor essas aprendizagens, identificar as crianças que não foram alfabetizadas nas primeiras séries e ter um processo de alfabetização nos próximos meses, no próximo ano, para que elas possam prosseguir na sua trajetória escolar, senão o seu futuro educacional e seu futuro, enquanto cidadão, será muito prejudicado. Gabriel, Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Gabriel, isso resolve em um ano
Ou seja, vamos fazer ali, sei lá, como é o nome, mutirão para tentar, ou isso já é um problema de geração? Bom dia, Otávio. Esse é um problema muito grave que, infelizmente, não vai ser resolvido em poucos meses ou até mesmo dentro de um ano. O que a gente não pode é cravar que esses alunos estão para sempre fadados a ter uma aprendizagem mais baixa ou para sempre fadados a serem analfabetos. Isso não é verdade. Se prefeituras, governos estaduais e, eventualmente, um novo Ministério da Educação, quem sabe no ano que vem, tiverem ações muito fortes, específicas de apoio aos professores, apoio às diretoras escolares, apoio a quem faz a educação acontecer na escola, é possível sim reverter esse cenário. Vai dar trabalho, não vai ser de uma hora para outra e não vai ser fácil. Mas essas crianças têm o direito de aprender, têm o direito de serem alfabetizadas. Então, por isso, esses dados tão angustiantes são tão importantes, como a Paula falou, para jogar luz no problema e para chamar a atenção dos nossos governantes. O poder público tem um papel fundamental em reverter esse cenário, em mitigar esses efeitos da pandemia que afetaram de forma muito profunda essas crianças e os jovens da educação básica. Tá certo, Gabriel. Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Voltamos a falar depois, qualquer hora. Até. Obrigado, Júlia. Obrigado, Otávio. Um abraço.